E parece que há um senso, na maioria das pessoas, não serão todas, mas na grande parte das pessoas que elas querem que haja justiça, que quem faz o mal tenha algum castigo com isso, não é? E os que vivem de maneira correta também sejam reconhecidos por essa maneira de viver e por serem roubados ou defraudados de alguma maneira, eles quererem justiça. Bem, grande audiência. Muitos filmes policiais eu até gosto de ver e sempre alguém, ou eles andam atrás de alguém para levar, para ser, não é, julgado, porque nós temos esse senso e essa fome de justiça, não é? Bem, o salmista Davi, ao escrever este salmo, também muita da linguagem é essa. Aqui há um tribunal, não é? Há um juiz justo e reto, não é? E ele anseia que esse juiz justo e reto haja. É isso mesmo, meus amados. Esse anseio que existe na alma das pessoas, é verdade, vai haver um tribunal e vai haver um juízo final. E vai haver um juiz justo e reto que vai julgar todas as coisas. Todas as pessoas. Amém? E há um povo que, sendo agraciado por ele, não tem medo desse tribunal. Não é porque esse povo seja melhor que os outros, que isto é tudo a mesma coisa, mas é porque esse povo sabe que a condenação e o castigo que esse povo merecia, esse juiz justo e reto enviou o seu filho, que pagou o preço por esse povo, pecador como todos os outros. E bem-aventurado, abençoado, mais do que feliz, é o homem, é a mulher, é a família, é a nação que conhece esse Deus. Amém, meus amados? Nós já não temos mais medo do tribunal, mais medo de ser condenados, não porque nós fomos impecáveis, mas porque Jesus foi puro e santo. E Ele viveu a vida perfeita que nós nunca conseguiríamos, nem conseguimos viver, para que nós pudéssemos experimentar a sua santidade, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Afinal de contas, como Dani orava, agradecendo e muito bem, a salvação das nossas almas. Uma dádiva incrível, impensável, que nem conseguimos imaginar, meus irmãos. A profundidade de tudo isso. Podemos estudar aqui todos os dias, 24 sobre 24, e termos toda a eternidade para pensar e estudar isso, e nós não alcançaremos a profundidade dessa obra e desse milagre que Deus fez por nós. Grande é o seu amor para com o seu povo. Bom, vamos ler o Salmo? Um salmo de ação de graças ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, um salmo de Davi. Aqui é quando a nossa Bíblia vai diferir da Bíblia Católica, porque a Bíblia Católica tem o Salmo 9 e 10 em conjunto, não é? Não está mal, porque a Septuaginta e a Vulgata, eles tinham isso em conjunto. Se vocês repararem, o Salmo 10 não tem título. Vocês entendem? Porque aparecia nos originais em conjunto. Bom, o Salmo 9 e 10 é parecido com o Salmo 119. Vocês lembram-se quando eu vos preguei o Salmo 119, já há bastante tempo, vocês descobriram que afinal aquilo tinha lá, não é? De 8 em 8, não é?
havia ali uma separação, não é? Era um salmo, como é que é o nome? Deixem-me ler para não... Acróstico, o que é que isso quer dizer? Tinha o abecedário, não é? De 8 em 8 versículos. Nós não conseguimos percebê-lo em português, mas em hebraico eram as letras do abecedário hebraico, ok? Bom, só um pormenor, mas nós vamos estudar o Salmo 9 e tem muitos versículos, por isso eu não posso me deter aqui em muitos pormenores, embora vocês já sabem que eu sou um monte curioso e gosto de todas as... Gosto assim e depois, às vezes, não é? Bom, vamos adiante, está bem? Vamos ler o Salmo então, pode ser? Vamos ver a palavra do Senhor. Diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Não é da minha, da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozijes da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Faz conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Vamos só orar mais uma vez. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela tua bendita palavra. Obrigado por este salmo, obrigado por este Salmo 9 e todo o ensino e doutrina que ele contém. Ajuda-me, Senhor, a expor à tua igreja a tua verdade, a tua palavra. Senhor, e auxilia-nos a todos nós como tua igreja, para que possamos entender. Senhor, e como tu prometes na tua palavra, leva o nosso coração a desejar obedecer àquilo que nós conhecemos. Guarda os nossos passos, guia-nos na tua verdade, Senhor, para que possamos em tudo glorificar o teu nome e ser de bênção para aqueles que nos rodeiam e para aqueles que tu tens no mundo, nós sermos essa luz, esse perfume de Cristo. Sabemos que para alguns seremos cheiros de morte, Senhor, mas para outros o teu perfume, cheiro de vida, de salvação. Obrigado, Senhor, porque tu és justo e reto. Obrigado, Senhor, por nos teres escolhido. Não temos palavras para te agradecer. Obrigado pela tua graça e misericórdia sobre o teu povo.
Não só agora, Senhor, mas em todo o tempo. Tu és assim. Obrigado porque tu não mudas. Tu és fiel. Tu não podes alterar em nada, Senhor, porque tu és a verdade absoluta. Nós te louvamos por isso. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar sentados. Como eu vos disse, este salmo foi escrito por Davi e destaca o livramento de Deus. Davi não estava a passar férias, não é? Não estava num tempo de tudo maravilhoso, mas Davi estava debaixo de lutas, de ataques, e Davi vai escrever este salmo de ação de graças, porque Deus era com ele e Deus o livrava e o ajudava em todo o tempo. Davi vai exaltar a Deus pelo que ele é e ele vai dar graças a Deus pelo que ele faz. É verdade que os inimigos são muitos e perigosos, mas quando nós comparamos os inimigos ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus das Escrituras, nós podemos perceber e descansar o nosso coração que os nossos inimigos não oferecem qualquer significado diante de um Deus tão poderoso que reina e é soberano sobre todas as coisas. Afinal de contas, os outros não passam de meros mortais, ao passo que o Senhor reina eternamente. O Salmo 9 vai exaltar a soberania de Deus, particularmente em relação aos inimigos pagãos da nação de Israel. E se nós fôssemos ver o Salmo 10, porque eles estão entrelaçados, tratava do problema, o Salmo 10, quando nós formos ver isso, se o Senhor nos permitir, para a próxima terça-feira, ele vai tratar do problema da infidelidade e da impiedade, da vinda ímpia do povo de Israel, da própria nação de Israel. Afinal, dois problemas que se passam muito hoje em dia na vida da Igreja e nas nações. Há o problema de fora da Igreja, não é? Os inimigos de fora, mas também há os inimigos de dentro, não é? Que levam a Igreja a não viver uma vida fiel e a viver uma vida ímpia, não uma vida pio. Vocês entendem? Há muitos ímpios, muitos não pios, muitos não devotos. Vocês entendem? Devotos a Deus na Igreja, não é? E não deveria de ser assim. E isso também é um problema dentro da Igreja, como era um problema dentro do povo de Israel. Não era só os inimigos de fora, os povos pagãos, que atacavam Israel, vocês entendem? E eram muitos, é verdade, isso era um problema. Mas não era só esse o problema. Israel também tinha outro problema, que era dentro do povo de Israel, muita gente que dizia que era de Deus, mas não vivia na vontade de Deus. Existe um inimigo feroz do lado de fora, mas também existe um inimigo muito maligno dentro da Igreja. O secularismo, não é? Muita incredulidade, não é? Dentro da Igreja. Bom, vamos aprender algumas lições neste rico poema que Davi escreveu. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, nós vamos ver gratidão a Deus. Davi vai abrir este cântico de gratidão fazendo declarações muito preciosas. Em primeiro lugar, o que eu gostava de ver com os irmãos é que o louvor, e presta atenção a isto, e nos dias em que nós vivemos, nós precisamos prestar atenção a isto e valorizar isto. O louvor, meus irmãos, o louvor precisa ser para o Senhor. Que novidade, Domingos. Pois.
Mas se nós formos ver muitas letras, muitos cânticos que nós ouvimos hoje em dia no meio evangélico, eles são muito mais para a audiência, para mexer com a audiência do que para Deus. Vocês entendem? Mas o louvor é para o Senhor. Vocês entendem? Até há pessoas que escolhem a igreja, vocês entendem? Onde é que vão congregar pelo louvor. Bom, deixa eu ver o grupo de louvor. Como é que eu... gosto tanto do louvor. Eu sinto. Mas o louvor não é para ti. O louvor é para Deus. Percebes? Vocês entendem? Vocês estão a entender? Aliás, quem está aqui em cima deve passar tão despercebido que nem se nota, porque, como eu dizia no domingo aos irmãos, o louvor é uníssono, é todos a uma só voz. Não é um espetáculo onde alguém assiste e aprecia e diz: uau, que cantores tão maravilhosos. Não estou a dizer que se tem que saber cantar, não estou a dizer que se tem que ser uns músicos, não é, com excelência, não é isso que eu estou a dizer, meus amados irmãos. Mas o louvor não é alguma coisa que nós assistimos, que nos dá prazer, que nos afaga o ego. O louvor não é para nós. O louvor é para o louvar-te-ei, Senhor. É ou não é? O salmista canta louvores, não é? Ao Deus da aliança. Pois só o Senhor é digno de ser louvado. Os irmãos não acham? Amém, meus amados? Nenhum outro ser pode ter o objeto, a intenção, não é, do nosso louvor e da nossa adoração. Quando nós nos reunimos e dizemos: irmãos, vamos louvar, vamos adorar, a nossa mente, o nosso coração, irmãos, deve estar ligado ao Senhor. E não a qualquer outro, a nós ou a outro qualquer. Vocês entendem, meus amados irmãos? Domingos, claro, eu entendo isso. A sério mesmo? A sério mesmo? Será que tu entendes isso? Bem, diz-me só uma coisa. Quando tu fazes assim uma boa obra, fazes uma coisa boa, tu entregas todo o louvor a Deus ou tu achas que tens assim um bocadinho de... Tens um bocadinho de participação nisso? O louvor é para quem? Repara o que o salmista diz: louvar-te-ei, Senhor. Como? Como? O que é que está lá a seguir? Como? De todo? Meio coração não é coração. Ou é coração? Alguém vive com meio coração? É coração ou não é? Não há meio coração. Amém? Quando tu tentas ter o controle, quando tu tentas dominar, quando tu tentas... Percebes? Eu sei que nós somos muito... Principalmente se nós temos muito tempo de igreja, a gente sabe, não é? Jogar aqui religiosamente com isto, não é? A gente até diz com a boca: Senhor, é com todo o coração. Mas a gente quer que o outro diga: olha, já viste como é que eu canto? Olha a minha voz, olha só como é que eu canto. Olha só como é que eu toco. Olha só o que eu... Olha como é que eu prego. Já viste como é que eu prego? Sou muito bom a pregar, eu. Mas eu oro e digo: Senhor, a glória é para ti. Mas no final do dia eu quero que tu percebas que eu também quero um bocadinho do louvor. Não somos assim? Não somos nada. Bom, então sou eu, toda a gente, estou diante de gente incrível. Davi vai falar que Deus vence os inimigos. Vocês entendem? Que os inimigos são vencidos, que os inimigos são derrotados. Vocês entendem? Israel tinha um grande exército. No tempo de Davi era um exército
tremendo. Vocês entendem? Vocês acham, Davi tinha ali alguma... Davi foi bué da bona, ele pegou na funda, ali com aquela pedra, ele matou o Golias. Toda a glória para Deus, ó Davi, não é? Bom, até o Saúl ficou com ciúmes, não é? Saúl mata milhares, Davi mata milhares de milhares. Davi é muito melhor que o Saúl. Não era isso? Não era o louvor que... Uau, não é? Até o Saúl ficou com ciúme, não é? Não interessa o que é que os outros dizem de nós. Interessa o que é que nós fazemos com o que os outros dizem de nós. Não os entendem? E Davi está a dizer, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Não há nada que fique para mim. É tudo para ti. Porque afinal de contas é isso mesmo que é, ou não. Ou não. Não sei se tu estás a pensar nisso. De todo o coração é o nosso verdadeiro eu, é o essencial, é a nossa personalidade, o pensamento, o sentimento. É a parte do ser, do nosso ser que escolhe. Deus quer nos pôr inteiro, não é? E Deus não divide a sua glória com ninguém. Será que nós conseguimos entender isso, irmãos? Amém? No desenvolver do Salmo, nós vamos percebendo que é isso que Davi está a fazer, está a dizer. Davi não está a ficar com nada para ele. É tudo Deus. Deus. É por isso que nós vimos que o Davi, um homem que erra, um homem que peca, mas que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Como é que é isso? Em terceiro lugar, o louvor passa pela narrativa dos grandes feitos de Deus. Ele diz, contarei todas as tuas maravilhas. Quando Davi vai falar das vitórias, quando Davi vai falar, não é, que os inimigos são derrotados, Davi atribui isso a Deus, é as tuas maravilhas, os teus feitos. Vocês entendem? Davi não dizia, olha aqui o que eu fiz. Davi dizia, olha aqui o que Deus fez. Não é? O louvor é para Deus. Mas quando nós vamos partindo um bocadinho mais o pão, não é? E Calvino dizia que essa é a tarefa do pastor, é partir o pão, não é? Para o povo poder comer. Vocês entendem? Quando nós vamos partindo assim um pouco mais o pão, não é? A coisa vai ficando mais, não vai? O louvor é para Deus. Ah, claro, grande novidade. Mas agora parece que vai ficando mais claro, não vai? Vai ou não vai, irmãos? Agora nós vamos percebendo um pouco melhor o que é isso de dar todo o louvor a Deus. E os irmãos acham, ele é digno disso ou não? Hã? É isso? Quando nós contamos, quando nós anunciamos as suas maravilhas, os seus feitos, atribuímos a Ele tudo isso, há mais beleza, não é? Deus Deus não tem, vamos lá ver, Deus é Deus e nós não conseguimos acumular coisas. Vocês entendem? Deus não é mais Deus ou menos Deus porque nós o louvamos ou atribuímos a Ele todo o louvor. Certo? Deus é Deus, acabou. Mas fica mais brilho, fica mais visível. Vocês entendem? Há uma roupagem, há um adorno, não é? Em Deus, quando nós atribuímos a Ele isso. Vocês entendem? Ei, olha o que só que tu vês. Paulo dizia, nós fizemos isto, aquilo, outro, e Paulo chega a um ponto e diz, bom, na verdade, não é isso. Na verdade, não é isso. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Fiz isto, fiz aquilo, fiz outro. Bom,
Eu fiz isso, mas eu fiz isso como? Como é que eu fiz isso? É verdade que nós fazemos isso, mas nós fazemos isso como? A graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Amém, meus amados? O louvor no versículo 2 diz: alegrei-me e exultarei em ti. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O louvor exige que nos alegremos mais em Deus do que nos favores que dele recebemos. Alegrar-me-ei em ti. Sabem que há pessoas que não acham nenhuma piada, por exemplo, a nós como Igreja Reformada, o nosso tempo de louvor, há pessoal que não acha piada nenhuma. Diz: nós somos frios, também não só que não é? É sempre Deus, 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 Deus. Pois é a palavra, depois a gente ora, uma coisa muito pensada, não? Parece que... Porque é Deus. Porque é Deus, porque o culto é para Deus. Amém, meus amados irmãos? Nós já pensámos de maneira diferente, não é verdade? Mas hoje nós abrimos o culto como? Aliás, vocês percebem, já veem isso, não é? Nós damos os anúncios, isto não é o culto. O culto começa com o quê? Não é? Quem vem aqui dirigir o culto, como é que faz? Meus irmãos, temos os anúncios, já sexta, não sei o quê, não é? Depois, olha, vamos começar o culto então, não é assim? E aí começa o culto. Como é que começa o culto? Com Deus. Nós lemos uma palavra de Deus. É Deus falando connosco, depois nós reagimos, não é? Com uma oração, depois nós vamos adorá-lo, nós vamos louvá-lo. Vocês entendem? Porque é Deus. Porque é Deus. Porque é Deus. Amém? Essa é a característica de alguém que nasce de novo. Alguém que nasce de novo não é só alguém que deixa de fazer coisas erradas. Alguém que nasce de novo é alguém que vive apaixonado por Deus, o Deus das Escrituras. Como eu vos dizia no domingo, se alguém não gosta de ler, eu ponho em causa um pouco o novo nascimento. Se alguém não gosta de ler a Bíblia, é um pouco confuso, porque se alguém não quer saber o Deus eterno se lembrou de nós, esse bocadinho de areia, esse grãozinho minúsculo, se lembrou de nós e deixou-nos a sua palavra para que nós o conheçamos e nós desprezamos isso, acham que isso faz parte de alguém que é habitado pelo Espírito? Não pode fazer, meus irmãos. Não pode fazer. Não é? Nós queremos que conhecê-lo. E como é que nós o vamos conhecer? Com as histórias da carochinha? Não, pela sua palavra. Ele se revela através da sua palavra. Nós queremos no Deus das Escrituras, não no Deus das emoções. Embora tenhamos emoções, sim, claro, nada contra. Amém, meus amados? Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Deus não é apenas o objeto do nosso louvor, mas é o conteúdo de toda a nossa alegria. Deus é melhor do que as suas dádivas, ou não? Se Deus não nos desse mais nada, meus amados irmãos, Deus merecia ser louvado ou não? Imagina, acabou, não tens mais nada. Ele merecia ser louvado ou não? Amém? Amém, meus amados? Dá para ajeitar-te aqui, Dani, isto saltou. Ele é melhor do que as suas dádivas mais excelentes, a melhor coisa que ele é por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. É por isso que ele quer que nós o busquemos, porque não há nada melhor que ele nos possa dar do que o quê? Digam-me lá, vocês chegaram lá? Do que ele mesmo. Porquê é que Deus quer tanto que nos voltemos para Ele? Porquê é que Deus quer tanto que o conheçamos? Porquê é que Ele é deve ser o nosso desejo, o nosso querer, a nossa maior paixão? Porquê? Porque não há nada melhor do que Ele. Ele é melhor, as suas dádivas são boas, as suas bênçãos são boas, claro, mas Ele é melhor do que tudo isso. Vocês não entendem? Amém. Ele é melhor do que tudo isso. Amém. Deus é o melhor para ti? Ou se a semana é um pouco mais difícil? E aquele problema? E aquela situação?
e aquela dificuldade, e aquela luta. Deus é o melhor. Tu no teu tempo devocional, no tempo que tu estás com Deus, tu apareces e dizes: Senhor, já alguma vez tu apareceste e disseste: Senhor, tu aqui hoje não é para te pedir nada, é só mesmo para estar contigo. Não há nada melhor. Mesmo que tu não faças mais nada, mesmo que tu não hajas em mais nada. E eu sei que tu não és assim, mas mesmo que fosses, tu és o melhor. Tu és o melhor. Nada se compara a ti. Amém? Nos versículos 3 a 6, nós encontramos um reconhecimento do socorro pessoal de Deus. Como eu vos dizia no início, Davi não se alegra em Deus porque ele está numa colónia de férias ou num parque de diversões. Na realidade, ele está cercado de inimigos e sendo atacado por eles. Porém, Deus sempre intervém e os inimigos perecem diante dele. Deus executa o juízo em seu favor, lá do seu trono de justiça, de modo que as nações são eliminadas de diante dele e não existem mais. Spurgeon está correto quando ele nos vai dizer que, por vezes, é necessária toda a nossa determinação para enfrentarmos o inimigo e bendizermos o Senhor na cara do inimigo. Amém? Mesmo quando a coisa está difícil, mesmo quando os inimigos se levantam, nós decidimos louvar a Deus. Não interessa quantos à nossa volta decidem ficar calados, nós vamos exaltá-lo porque nós o conhecemos. Nós não o exaltamos porque estamos num ambiente de adoração e de louvor e os outros louvam e nós também louvamos, ainda que todos os outros se calem e fiquem em silêncio. Nós levantamos, porque às vezes há tempos que nós precisamos de determinar, há tempos que nós precisamos de decidir, que mesmo diante do ataque feroz do inimigo, nós precisamos do louvar, do exaltar. Amém? Vamos ver aqui o socorro divino em favor de Davi. Em primeiro lugar, no versículo 3 diz: os inimigos tropeçam e não podem permanecer na presença de Deus. Meus amados, há algo incrível pelo facto de nós sermos povo de Deus, por nós sermos igreja, por nós sermos servos de Deus. Quando os inimigos se levantam e lutam contra nós, porque nós somos de Deus, a luta não é tanto contra nós, mas é contra Deus. Amém? Porque se tu não falares de Jesus, se tu não apontares a verdade, se tu não abrires a tua boca, não é? Se tu beberes uma boa Coca-Cola, fores uma boa companhia e aquele tipo da paz com toda a gente, oh, que maravilha, todos admiram a tua religião. Mas se tu confrontares com a verdade, se tu dizeres Deus não se agrada disso, larga isso, abandona isso, tu vais ver que vais encontrar alguns inimigos. Mas na verdade eles não são teus inimigos, porque se tu não fores como Deus diz para tu seres, eles vão ser os teus maiores amigos. Quanto sabemos isso? Eles começam-se a levantar contra nós. O que é essa coisa? Pá? O que é isso agora? Da igreja? O que é isso agora? Da Bíblia? O que é isso agora? Vocês entendem? Na verdade eles estão sendo inimigos de Deus. Eles estão a lutar contra o próprio Deus. Amém? E quando tu vives uma vida pio, uma vida de devoção a Deus, e tu queres agradar a Deus, e tu queres viver para a glória de Deus, e esses inimigos se levantam, o que é que achas que Deus faz contigo? Quem toca em ti é como quem toca em Deus. Quem toca em ti é como quem toca na menina dos olhos de Deus. Amém, meus amados? Repara o que é que diz o versículo.
Pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem-se de onde? Da tua, qual tua? A minha? A tua de onde? Eles não aguentam o quê? Qual é a presença que eles não aguentam o quê? A presença de Deus. Eles não aguentam a presença de Deus. Amém? Eles fazem aquela cara, eles viram as costas, eles vêm de passar por ali e vão dar uma coisa. Isso às vezes é incómodo para nós, é ou não é? Eu tinha muitos amigos. Muitos amigos. Ainda tenho. Mas alguns foram embora. Alguns vocês conheciam, não conheciam? Foram embora. Eles somem-se da presença de Deus. E é isso que percebes? A nossa vida é uma vida de fé. Nós não podemos ver as coisas naturalmente. É isso que Davi nos está a falar aqui. Vocês entendem? Já viram agora, tratam-me, agora fizeram-me isto. Não, percebe? Davi percebe e ele diz, eles somem-se da tua presença. É a tua presença, é a tua face que os incomoda. Eles não conseguem te encarar. Mas ele diz, como é que é possível? Tanta revolta. Como é que é possível tanto ódio? Mas o que é que eu lhe fiz? É isso, eles somem-se da tua presença. Eles não aguentam a presença de Deus. Amém? Amém, meus amados? A própria presença de Deus é a derrota dos nossos inimigos. O que para uns é, não é? Eles vêm para a luz, eles querem, não é? Deus, há outros que eles somem da presença. Não é? Somem da presença. Já tiveste essa experiência com alguém que era teu amigo, tu começaste a viver o Evangelho, a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho, e de repente a pessoa fica a odiar-te. Como é que é possível? Como? Como? Isso acontece não só com amigos, isso acontece em casa, com maridos, com esposas, com filhos, com filhas. Isso, eu ouvi trazer a espada. Os próprios inimigos são os da própria. Pois porquê é que se tornam inimigos? Porquê é que nós somos uma ameaça? Porque eles fogem, eles não aguentam a presença de Deus. Davi diz, eles somem-se da tua presença. Eles não aguentam. Bem diferente do evangeliquez de hoje em dia, não é? Que é só agregar. É só ajuntar. Não importa o que é que tu és. Porque não há presença, irmãos. Há igrejas cheias de muita presença de homens vazios de Deus e mulheres. Cadeiras cheias de gente vazia de Deus. Onde não há presença. Onde não há presença. Que Deus nos guarde, meus queridos. Minha oração muitas vezes antes de vir para aqui, e Deus sabe que eu vos estou a dizer a verdade, é Senhor, é a tua presença. Eu posso fazer uma pregação, eu posso ter um estudo, eu posso fazer tudo correto, pau, mas é a presença. A presença. É a presença. É o Shekinah de Deus. Amém, meus amados? É isso que faz a diferença. Lembras o que Moisés disse? Se a tua presença não for connosco. O que é que interessa a terra prometida? O que é que interessa uma terra que dá leite e mel? O que é que interessa ser tudo? Se a presença, percebes? Ele é o mais importante. Alguém está vocês percebem como está ligado, não é? O louvor é todo para Deus, o nosso coração é todo de Deus, porque é isso mesmo, é Ele tudo. E quando é Ele tudo, é a presença dEle. Isso incomoda. Diz, eles somem-se da tua presença. Amém? A presença de Deus é tão poderosa que Ele é capaz de derrotar os nossos inimigos mais poderosos. Em segundo lugar, no versículo 4, nós podemos ver que Deus sustenta o direito e a causa dos seus servos. Porque sustentaste o meu direito e a minha causa.
Amém, meus amados? Amém? Quando tu vives com Deus, quando tu vives para a glória de Deus, quando todo o teu coração é de Deus, qual é o problema? Ele vai sustentar a tua causa e o teu direito. Você percebes quando aparece... Eu já vivi tempos na minha vida que quando eu via a polícia, eu fugia da polícia. Sabem porquê? Porque eu já sabia que iria ter problemas com a polícia. Porquê? Porque a minha vida não era aquela coisa. Não é? Não era aquela coisa. É ou não é, meus amados? Agora, quando tu vives uma vida reta, amém? Quando tu vives o direito e a justiça, qual é o problema? Qual é o problema? Amém? Amém, meus amados? David diz, tu sustentas a minha causa e o meu direito. Amém? Deus, o Deus que está no trono, Ele julga retamente. Amém? É por isso que nós somos desafiados como igreja a viver quê? Em obediência. Não é? A palavra de Deus não é um conselho para nós. A palavra de Deus é um mandamento para nós. Não sei, não percebi. Percebemos? Amém? Deus não aconselha. Amém? Deus é Deus. Ele é Senhor ou não é Senhor? Se há alguma coisa que nunca se diz a um Senhor, é o quê? Hã? Não. Porque senão Ele já não é Senhor, sou eu. Se eu digo não a um Senhor, Ele já não é Senhor, sou eu o Senhor. A um Senhor não se diz que não. A um Senhor, obedece. Amém? Porque se eu digo não a um Senhor, Ele já não é Senhor, sou eu o Senhor. E às vezes nós não dizemos não, Senhor, mas às vezes a nossa conduta está a mostrar mais o não do que o sim. Mas Ele é um justo juiz. Ele julga retamente. E esta é a confiança do salmista. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Não é? Diz, Senhor, eles estão-se a levantar, os inimigos estão, mas eles são ímpios. Eles não vivem piedosamente. Eles não vivem uma vida pio. Eu sei que eles agora até pode parecer que eles vencem, mas eles não vão vencer. Porque tu és justo, tu és reto. Amém? Tu julgas retamente. Amém? Então eu posso confiar, eu posso descansar em ti. Amém? Versículos 5 e 6. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo o sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, as suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Deus não começa por destruir. Deus, antes de destruir, Deus repreende. Sempre Deus levanta homens, não é? A anunciar, a falar a verdade, a pregar a verdade. Amém? Só que as nações fecham os ouvidos. Lembram-se do Salmo 2? Lembram-se do Salmo 2? Mas só aqui um bocadinho atrás. Lembram-se? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O homem natural não aguenta Deus. Amém? Não aguenta Deus. Ele quer saber o que é isso? Quando tu lês as Escrituras, e as Escrituras são o quê? Não são uma grade para te prender. São uma cerca para quê? Para te proteger. Mas as pessoas não veem isso. Então agora não posso fazer isto. Então agora não posso fazer aquilo. Então mas agora está tudo errado. Vocês entendem? Quando tu ouves alguém com esse discurso, tu percebes, bom, este não está a entender. Ele não é habitado pelo Espírito. Ou seja, ele está equivocado. Precisamos de pregar melhor o Evangelho a ele.
Porque as Escrituras, irmãos, não são umas grades que nos querem prender. As Escrituras são uns muros que nos querem proteger. Isto fala de proteção, não fala de prisão. Como é que é a Bíblia para ti? É uma prisão? Dizes, se não fosse... Ou dizes, sim, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Se não fosse a Tua palavra, por onde é que eu andaria? Se não fosse a Tua palavra, quem é que eu seria? Se não fosse a Tua palavra, Senhor, eu já nem estava cá, se calhar. A família estava destruída. Sei lá, Senhor, obrigado. Eu reconheço a Tua graça, eu reconheço a Tua misericórdia sobre a minha vida ao Tu me ensinares a Tua palavra. Amém, meus amados? Porquê é que se enfurecem as nações? Não é? Ele diz, sacudamos as suas ataduras. Eles sentem, Deus é uma prisão para eles. Tu não conheces às vezes pessoas mesmo na igreja assim, que acham que isto é uma prisão. Eles não estão presos, estão presos, não é? Que alguns até ficam vermelhos, têm um tomate, porque ele está a aprender tanto, até o dia que explodiu, pronto, deixámos de o ver, nunca mais o vimos. Porque as Escrituras, em vez de para ti, que és nascido de novo, és habitado pelo Espírito, é uma proteção, sim, Senhor, obrigado. Para eles aquilo é uma prisão, é uma pressão. A vida cristã, a vida do nascido de novo, não é uma opressão, é uma expressão. Porquê? Porque Ele mudou a nossa natureza. Amém? Tu não vives oprimido, tu queres é exprimir, tu queres é mostrar, tu queres é revelar, tu queres é trazer à luz. Tu queres é que todos vejam este Senhor que te salvou. Amém, meus amados? É verdade, Deus repreende antes de destruir. Apagar o nome é despejar o inimigo de toda a honra. É impor uma enorme calamidade. É fazer, é acabar com a memória. Percebes? Nós estamos aqui a ler a Bíblia. Nós estamos aqui a falar sobre Jesus. Nós estamos aqui a falar de reino de Deus. Mas sabes, quando aqueles 12 apóstolos começaram, eram só 12 homens, bem confusos. Nada especial aquela gente. Não é? Publicanos, pescadores, gente meio complicada, não é? Quem é que diria que quem começava assim iria dar alguma coisa? O Império Romano achava que acabava aquilo num instante. Isto deixa estar, isto acaba um dia. Tu hoje ouves falar do Império Romano, a não ser que estudes muito. Nem te lembras que eles existiram. Mas o reino está cá. Ele apaga. Acabou a história. Quem é que se lembra? Quem é que se lembra quem é que era o faraó? Mas se tu falares Jesus, todas as pessoas podem ter uma ideia equivocada, mas Jesus, ok. Percebes isso? Ele apaga a memória. Ele apaga. Nós estamos a falar agora de um tempo para trás e isto é só uma história e parece que não. Mas irmãos, o Império Romano, cuidado. Eles governavam o mundo. O Egito, os faraós, eles governam. Onde é que está essa gente? Conta-me. Onde é que está? O faraó incomoda alguém hoje? Incomoda alguém? Falar de faraó? Faraó, não quero ouvir falar de faraó. Incomoda? César. Qualquer um dos Césares. Incomoda alguém? Agora, quando tu ouves falar, eles morreram, eles acabaram, eles já passaram à história. Vocês entendem? Agora tu ouves falar de Jesus, isso incomoda a gente. Jesus, incomoda ou não incomoda? É isso. É isso que o salmista nos está a dizer. Percebes? Deus apaga. O que é isso? Não dá nada. Cães mortos. O destino dos inimigos de Deus é um assombro, irmãos. Eles são destruídos para sempre. A sua condenação é eterna. Nas palavras de Spurgeon, ele vai dizer: o destruidor foi destruído e aquele que fez cativos é levado cativo. É isso que acontece com os inimigos de Deus. Eles querem destruir o povo, são destruidores, mas eles é que são destruídos.
Levaram muita gente cativa, mas quem é que ficou cativo? Foram eles. É isso que Deus faz. É isso que Davi percebe, é isso que Davi entende. Percebes? Isto é um salmo do rei, o rei Davi. Isso é o rei. Apontando para quem? Para Cristo. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não é? No Salmo 2 diz que Deus ri-se deles. Não é? E se não queres levar com a ira, o que é que diz? Beija o filho, antes que ele se ir. Quer dizer, restaura a tua relação com o filho, antes que ele se... Está lá no Salmo 2, quando nós estudamos o Salmo 2. Dos versículos 7 a 12. Vamos ver o governo soberano de Deus. Davi está completamente confiante na vitória sobre os seus inimigos. Não porque ele confiava na sua força, na força do seu braço, mas porque ele sabe, ele tinha absoluta certeza que Deus estava no trono e que ele vê todas as coisas, ele a tudo sonda, ele não sabe, ele não vê só as ações, ele sonda os corações, ele sabe as motivações. E ele sabe que o perverso não pode prevalecer no dia do juízo. Não pode, irmãos, não pode. 4 verdades importantes aqui. Versículo 7. Em primeiro lugar, o trono de Deus é eterno, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Quando nós estudamos as Escrituras, irmãos, não como se agora nós descobrimos tudo e agora nós é que sabemos tudo, mas quando nós estudamos as Escrituras a partir do passado, porque a igreja não começou ontem, nem começou com esses novos movimentos. Vocês entendem? A igreja já começou há milhares de anos. E quando tu estudas o presente baseado no passado, isso dá-te uma grande segurança. Sabes qual era a segurança de Davi? Ele conhecia o Deus das Escrituras. Sob a luz do passado, meus amados irmãos, o futuro nunca é duvidoso. Percebes? Não começou a semana passada. É ou não é, meus amados irmãos? A igreja de ontem, para aí, quê? 4 anos, não é? Para aí, ajudem-me lá. Mas a igreja não começou há 4 anos, irmãos. Não é? Se calhar se nós pensarmos só na igreja de ontem, há 4 anos, o nosso futuro pode ficar assim um bocadinho duvidoso. Quem somos nós? Mas se nós estudarmos o nosso presente, alicerçados no passado, não há dúvidas. Não há como. O Deus do passado é o Deus do presente. O Deus que estava no trono no passado é o Deus que está no presente. Podemos, com confiança e sem qualquer hesitação, exultarmos toda a nossa segurança no Senhor Todo-Poderoso, e o nosso futuro está assegurado. Os tronos da terra, como vocês sabem, como eu já vos disse, levantam-se e parece que é irresistível. Isto agora... É ou não é? Isto agora vai. Não vai. Eles só se levantam para cair. Os reinos da terra levantam-se e caem. Tornam-se opulentos. Ei, uau! Depois, ficam tão frágeis. O trono de Deus é eterno. Ele reina. E do modo que Ele reina e como Ele reina, não pode ser abalado. O seu domínio, o domínio de Deus, jamais será abalado. Deus reina. Deus é soberano, meus amados irmãos. O seu reino não pode ser abalado. Em contraste com os inimigos de Deus, o Senhor está no trono para sempre. É ou não é verdade? César esteve no trono, já não está. Não é? Tantos estiveram no trono, ocuparam o trono, dominavam o mundo, já não estão. Os que dominam agora, já não estão. Eu gostei daquela frase do Trump, acho que já comentei aqui. Alguém disse, você é o homem mais poderoso da Terra. E ele com verdade disse. Nós recebemos muita informação errada nas notícias, precisamos ter cuidado. O Trump não é o que eles dizem. E ele disse, não, eu não sou o homem mais poderoso da Terra. O homem mais poderoso da Terra chama-se Jesus. Jesus é o homem mais poderoso da Terra. Mas isso não passa nas notícias, porque eles não querem que isso se ouça.
Amém, meus amados irmãos? Há muitos que governam e parecem que são os mais poderosos. Não são os mais poderosos. Não são, meus amados irmãos. Não são. Versículo 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Todos nós sabemos que os tronos da terra, irmãos, muitas vezes, justiça é pouca ou quase nenhuma. A verdade, quem diz a verdade, eles querem calar. Amordaçam a verdade. E torcem ali o direito. É ou não é? Digam lá se não é verdade. Nos tribunais dos homens, muitas vezes, nós vemos o inocente sendo condenado. Vemos ou não vemos, muitas vezes? E não poucas vezes, o culpado sendo inocente. Acontece ou não acontece? No trono de Deus, Ele julga retamente. O seu trono é um trono de justiça. Mais uma vez, citando Spurgeon, ele vai dizer: parcialidade e acessão de pessoas são coisas desconhecidas nos procedimentos do Santo de Israel. Não é? Que tens cunhas, conheces alguém, metes aqui e acolá, safas-te. Isso não acontece com Deus. Isso não acontece com Deus. Nós não somos inocentados porque temos cunhas. Nós fomos tornados inocentes porque o nosso Senhor Jesus, o Santo, tomou o nosso lugar. Ele que nunca pecou, fez pecado, não é fez pecador, que ele nunca pecou. Fez pecado ou oferta de pecado por nós. Então nós somos inocentados ou somos perdoados justamente. Alguém pagou. É legal o nosso perdão, irmãos. É legal. É por isso que lá em João diz, se nós confessarmos os nossos pecados, não é? Nós temos um advogado junto do Pai. E como é que ele chama? Porquê que é justo? Porquê que João vai colocar lá a palavra justo? E não ficava melhor misericordioso, amoroso, longânimo? Porquê é que coloca lá justo? Porque Deus não vai condenar o mesmo pecado duas vezes. O teu pecado, tu que nasceste de novo, o teu pecado já foi pago, já foi condenado em Cristo. Então tu não vais pagar mais nenhuma vez por esse pecado, porque ele é justo. Quando tu confessas o teu pecado, esse pecado já foi pago. Esse pecado foi pago por Cristo. É porque é Jesus Cristo o justo, porque Deus é justo. Amém, meus amados irmãos? Nós não somos, Deus não fechou os olhos para nós porque somos, pronto, então a gente fez, deixa lá, tu podes. Não! O nosso pecado foi pago por Cristo. É por isso que quando nós pecamos e somos habitados pelo Espírito, e infelizmente ainda pecamos, tanto que João vai dizer, se pecarmos, não é normal pecar, mas pode acontecer, se pecarmos, se acontecer, não é? Nós vamos o quê? Nós entristecemos-nos. Antes nós não queríamos saber, agora nós ficamos tristes. E o que é que nós queremos fazer? Fugir de Deus, pintar o pecado, dizer que não. Não, nós vamos correr para Deus e vamos dizer, Senhor, perdoa-me. Eu não quero mais isto para a minha vida. Eu não quero mais, porque o meu pecado levou o teu filho à cruz. Eu não quero isto, Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim. E nós temos a promessa dele, ele diz, se nós confessarmos, ele perdoa. E mais, o que é que ele faz? Ele esquece. Às vezes, quando tu confessas o teu pecado, as tuas emoções ainda estão naquela e parece que Deus ainda está irado contigo. Mas tu continuas arrependido, percebes? Os puritanos viviam arrependidos às vezes 15 dias, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Eles viviam ali naquela contrição, porque eles sabiam que eles tinham magoado o coração de Deus. Eles não queriam isso. O verdadeiro arrependimento, irmãos, não é choro. O verdadeiro arrependimento é mudar de vida. Percebes? Claro que às vezes envolve choro. Sim, claro, sim. Mas a gente às vezes vê alguém chorar e diz, este até chorou no culto. Às vezes aquilo é só vergonha de ter sido caçado.
Às vezes aquilo é só orgulho ferido, porque não é aquela pessoa que ele achava que devia ser e que os outros achavam que ele era. Então, às vezes é só orgulho ferido, meu irmão, não é arrependimento. Arrependimento dado por Deus, arrependimento genuíno, arrependimento que o Senhor nos concede, é mudança de vida. É caminhavas para ali, agora caminhas para ali. Fazias assim, agora fazes o contrário. Isso é arrependimento. Amém? Parcialidade e exceção de pessoas. Isso não acontece, isso não aparece. São coisas desconhecidas ao santo de Israel. Spurgeon vai citar um teólogo e ele vai dizer: nesse julgamento as lágrimas não prevalecerão, as orações não serão ouvidas, as promessas não serão aceitas. O arrependimento será tarde demais. Quando apareceres lá adiante, estás a guardar isso para o fim? Não guardes. Não guardes. Vai ser tarde demais. Quanto às riquezas, há gente que acha que porque se pagar, né? Lembra-se que neste tempo eles eram ensinados a pagar, né? Pela Igreja Católica, e eles teriam, né? Havia o purgatório, e se fizeres muitas rezas e se pagares, como é que é o nome, tu é que percebes disso? Aquilo que eles pagavam era o quê? Indulgências. Ele percebe disso porque ele andou lá metido. Ele quase que era essa a questão. O Senhor é bom, não é? Quanto às riquezas, os títulos de honra, os cetros, os diademas, não servem de nada, lucrarão muito menos. A Inquisição será tão cuidadosa e diligente que não será esquecido o menor pensamento ou a menor palavra frívola. Em Mateus 12:36 diz que vamos ser julgados até pelas nossas próprias palavras. Os que pecam hoje com prazer ficarão surpresos e envergonhados e silenciados diante desse tribunal. Então, terão fim os dias de alegria e serão envolvidos em trevas perpétuas. Em vez de prazeres, terão tormentos eternos. Amém? Irmão, para nós, o dia do juízo não é um problema. É como o sol da justiça. Mas para os ímpios, para aqueles que não vivem em Deus e com Deus, é um dia terrível, meus amados irmãos. É um dia terrível. É um dia terrível. Versículos 9 e 10. Em terceiro lugar, o refúgio de Deus para o oprimido é seguro. O que é que diz o versículo 9 e 10? O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Já viram que aquele juiz que não mostra clemência aos ímpios, ele é o refúgio dos santos em tempos de angústia? Já viram? Esse Deus que não poupa o ímpio é o refúgio para nós. Por isso que muitas vezes, pela graça de Deus, eu vos tenho dito, mesmo quando tu pecas, não fujas de Deus. Corre para Deus. Mesmo quando a coisa está, fizeste, corre para Ele. Não fujas dEle. Não vais para longe dEle. Corre para Ele. Corre para Ele. Corre para Ele. Ele é o refúgio. Mesmo quando os inimigos nos atacam, mas, amados irmãos, Ele é o refúgio. Ele é o nosso esconderijo. É nele que nós encontramos segurança. Quando os perversos nos encurralam, porque nós vivemos uma vida piedosa, e eles nos querem destruir, Deus se apresenta como o quê? O nosso refúgio. Às vezes lá na escola, quando é complicado. E quando chega ao intervalo e não há ninguém, ficamos sozinhos. E é complicado. Por causa da nossa fé. Lá no trabalho.
todos brincam, está tudo uma maravilha, e nós, porque somos crentes, às vezes fica ali, deixa estar. Ele é o nosso refúgio. Quando somos encurralados por o sistema mundano, que não quer saber de Deus, que Deus ama à afronta. Quando na família não temos gente crente, e somos só nós, e parece que nós é que somos ali os... Ficamos encurralados. Para onde é que... Ele é o nosso refúgio. Amém, meus amados, é isso. É isso. No Antigo Testamento, se nós... Talvez alguns já ouviram falar disso, outros pode ser pela primeira vez. Havia cidades de refúgio, não é? Quando alguém era perseguido, quando alguém tinha feito alguma coisa, não é? E havia a cidade de refúgio para as pessoas poderem não acabarem com aquelas pessoas. Nós, hoje, no Novo Testamento, nós não temos cidades de refúgio, mas nós temos um Senhor que é o nosso refúgio. O grande sumo sacerdote, Ele é a nossa cidade de refúgio. Estamos nas mãos de Cristo e dali ninguém nos pode arrebatar. Em João 10, 28 a 30, diz-nos isso. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que conhecem o nome de Deus e têm intimidade com Ele, eles confiam nisso. Eles confiam nele e estão seguros nele. Quando tu lês na Bíblia, o povo que conhece o seu Deus, quando tu lês no Antigo Testamento, conhecimento no Antigo Testamento, é sempre mais do que informação. É sempre muito mais do que tu saberes alguma coisa acerca de. É muito mais do que isso. É intimidade, é relação, é família. Lembras-te? José não conheceu Maria até que... Vocês entendem? É mais do que informação, é saberes alguma coisa de alguém. Quando a Bíblia fala de conhecimento, aquele que conhece o seu Deus, é mais do que estar informado acerca de um... Vocês entendem? É família, é intimidade, é relação. Em quarto lugar, nos versículos 11 e 12, fazem-nos lembrar o versículo 1 e 2, que o louvor é devido a Deus. Aquele que está no trono, em Sião, deve ser louvado. Os seus feitos devem ser declarados às nações. O autor, estando cheio de gratidão, ele é inspirado a incentivar os outros a se unirem para louvar a Deus. Deus é digno de louvor, meus amados irmãos, não apenas pelo seu livramento, quando Ele nos livra, mas Deus é digno de louvor quando Ele aplica a sua justiça. Amém? Eu não sei, há pessoas que acham que no fim dos tempos, quando for o julgamento, quando uns estiverem à direita, outros à esquerda, e serão lançados num lago de fogo, não é? E haverá choro, ranger de dentes, vocês entendem? Às vezes há algumas pessoas que acham que os que estão do outro lado ficam tristes a chorar por aqueles que estão a ir para lá. Não, meus amados irmãos, eles estão a aplaudir, porque Deus é justo. Porque Deus está a fazer o que é justo. Deus não deve ser só louvado, irmãos, quando Ele nos livra dos problemas. Deus deve ser louvado quando Ele é justo, ou não? Ou não? Ou não, meus amados irmãos? Eu não estou a dizer que nós temos que nos alegrar quando os nossos inimigos são castigados e aquilo deve ser um gozo e uma alegria. Não é isso que eu estou a dizer. Mas no final dos tempos é justo que eles sejam condenados, irmãos. Quantos não queremos justiça? Imagina que alguém chega à casa de mim, não é? E pega na nossa Liazinha e é um pedófilo e faz mal. O que é que a mim pede para aquela pessoa? Não, vamos perdoar. Que não... É isso? É isso? Quer que o juiz seja corrupto, que inventa ali uma história e afinal ele vai dizer que ele fez o que não fez? É isso que nós queremos? Ou queremos justiça? Queremos o quê, meus amados irmãos? O que é que aplaudimos? Justiça ou esquemas? Alguém está a entender? Alguém está a entender, meus amados irmãos? Deus é digno de ser louvado não só quando nos livra,
Mas Deus é digno de ser louvado quando Ele é justo. Ou não? Ou não? Assim, é isso, meus amados irmãos. É isso que o salmista nos está a ensinar. É isso que o salmista nos diz. Versículo 12. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Versículos 13 e 14. Livramento das portas da morte. Davi ergue a Deus o seu clamor por livramento. Os sofrimentos impostos pelos inimigos que o odeiam são variados, medonhos. Ele chega a estar às portas da morte com um pé na sepultura. Porém, as portas da morte não poderão impedi-lo de atravessar as portas de Sião. Duas verdades são aqui destacadas. Em primeiro lugar, Deus nos livra das portas da morte. E quando a nossa causa parece perdida, Deus reverte a situação. Deus é poderoso para nos livrar das portas da morte, irmãos. Bem como para nos curar, libertar, perdoar, salvar. Quantas vezes tu já cedeste ao inimigo e ele pegou em ti? E ele queria mesmo acabar com a tua vida. E quando tu estavas mesmo, Deus pegou em ti. E em vez de tu entrares pelas portas da morte, Ele colocou-te às portas de Sião, às portas de Jerusalém, às portas do céu. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Quando o ataque foi tão feroz, quando foi tão forte, agora acabei com ele. E Deus tira-nos das portas da morte. Quando Ele já te convenceu a desistires de tudo, não vale a pena, acabou, quer saber? Tá! Ele pega e Ele coloca-te a outras portas. Às portas de Sião. É isso que o salmista está a dizer. É isso que o salmista está a dizer. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me conduziram os que me odeiam. Os que me odeiam, tu me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozijo da tua salvação. Davi estava mesmo quase, não é? A ser morto. Acabava tudo. E Deus aparece e tira-o das portas da morte. Amém? E ele volta a louvar a Deus. No exato momento em que o inimigo pensava em nos impor a maior derrota, Deus se compadece de nós, estende-nos a mão para nos livrar das portas da morte. Amém, meus amados? Aleluia. Louvado seja Deus. Que glorioso, Spurgeon vai dizer, que glorioso levantamento. Na doença, no pecado, no desespero, na tentação fomos levados para muito baixo. E as portas tenebrosas parecem que estavam prestes a se abrir para nos prender. Mas sobre nós, diz Spurgeon, estavam os braços eternos, sendo então enaltecidos até às portas do céu. Parecia que era o fim, mas na volta foi um novo início. Ele pegou em nós. Amém? É como aquele tição que é tirado do fogo. Que o diabo vai, o acusador dos irmãos, vai e diz, e aparece o sacerdote e diz, não, esse não é. Esse não é para queimar. Sabem o que é o tição, não sabem? Parece que já está tudo, está ali, tudo negro, já passou, aquilo é mesmo para acabar, para fazer cinzas. Diz não. Esse não é para acabar. Esse não é para acabar. Esse eu escolhi desde os tempos eternos. Amém? E quando o inimigo pensa que tem a maior vitória, é quando ele tem a maior derrota. Porque sem ninguém entender, nem os anjos entendem, ninguém entende, mas Deus pega nele e tira. Tu disseram, este é o fim dele. Este, já sabia. Este é o fim. Deus pega e aqui, ele é meu. Ele é meu. Amém? E das portas da morte, ele leva a serem
proclamados os louvores e a alegria da salvação. No Salmo 51, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Amém? Enquanto eu escondia o meu pecado, enquanto até os meus ossos, estava mesmo aquilo que vai acabar, acabou a história, não há mais. Mas Deus esperou disso. Amém? Não há louvor nenhum, não há mérito nenhum em Davi. É toda a glória para Deus, todo o louvor é para Deus. Quem tirou Davi lá de baixo, onde ele estava, mesmo às portas da morte. É por isso que Davi escreve o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E mesmo quando eu passo, pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E eu estou certo, eu tenho a certeza, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Deus nos livra das portas da morte para cantarmos nas portas da cidade santa. Deus nos faz subir das profundezas do abismo às alturas da Nova Jerusalém, a fim de proclamarmos todos os seus louvores e nos regozijarmos na sua salvação. Deus nos tira das trevas para a luz, da escuridão para a liberdade, do sofrimento atroz para um gozo inefável, da morte para a vida. Não é isso que Ele faz connosco, meus amados? É isso ou não é? É isso que Deus faz connosco. Aleluia. Aleluia. De 15 ao 17, nós vamos ver a prisão tenebrosa dos perversos. A atenção agora se volta para as nações e o resultado para os perversos é descrito em termos de que são apanhados nas suas próprias armadilhas. Nós já vimos isso noutros salmos. Os que queriam fazer a Israel, o que queriam fazer a Israel se converteu na sua própria porção. Eles teriam que experimentar a sua própria trama. Não em outros, mas em si próprios. No Salmo 5:10 nós vimos isso. As obras das suas próprias mãos se voltam contra eles. A lei da semeadura e da colheita é posta aqui de forma vivida. Visto que as nações se esqueceram de Deus e viraram as costas para Ele, acabaram caindo nas covas que elas mesmas abriram para os justos. Assim a impiedade e destruição das nações são contrastadas com a esperança e a perspectiva dos justos necessitados. Enquanto os ímpios são destruídos pelos próprios esquemas malignos que eles fazem, os justos serão resgatados e salvos. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, afundam-se as nações na cova que fizeram, diz o versículo 15 da parte A. O ímpio cai na própria cova que ele abre. Enquanto intentam o mal contra o justo, o ímpio colhe o que semeia. O ímpio cai no laço que armou, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes os pés. Prendeu-se-lhe o pé, versículo 15. O ímpio monta uma armadilha para apanhar sorrateiramente o justo, mas ele mesmo é quem cai nesse laço de morte. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida, irmãos? Arranjam um esquema, inventam uma mentira contra nós. Agora é que eu vou acabar com ele. Esta agora não dá. E eles próprios vão cair. Agora é que eu vou acabar com ela. Com esta, não há hipótese. E depois nós vimos que eles é que caíram nessa vergonha, nessa mentira que falaram sobre nós, afinal. Deus é assim, irmãos. Deus é assim. O ímpio é enredado pelas suas próprias obras. Faz conhecido, versículo 16, faz conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. As mãos do ímpio são céleres para fazer o mal, os quais conseguem arquitetar contra o justo. Porém, as suas obras são como umas algemas invisíveis que prendem as suas mãos e as suas obras ficam enredados e caem nos seus próprios ardis, nos seus próprios esquemas. Não é? Tentam inventar um esquema para nos tramar e vão ali. E depois, afinal, eles é que caem nesse esquema que eles montaram, irmãos. Em quarto lugar, o ímpio é lançado no inferno, versículo 17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações se esquecem de Deus. E todas as nações que se esquecem de Deus. A condenação dos perversos, meus amados irmãos, nas Escrituras é certa. Eles serão lançados no inferno para sempre. É um verdito irremediável, em que não há uma instância superior a apelar, tampouco um trono, um rei,
um juiz, alguém a quem eles possam pedir socorro. O reto juiz julgará as nações, e aqueles que se esquecem de Deus serão banidos para sempre da face de Deus. Amém, meus amados irmãos? Amém? Amém? As pessoas vão ter o que elas sempre quiseram. Quando nós hoje vamos falar de Deus para elas, e elas não querem Deus, lançam Deus para longe, é isso. É isso. Eles vão cair no próprio laço. Vocês entendem? Vai falar, não quer saber. Desculpem. Isto de Deus, não quer saber nada. Isto para longe de mim. É isso que vai acontecer. É isso que elas vão ter. Elas vão cair no próprio laço. Vocês entendem? Vocês conseguem entender? Pessoas que se esquecem de Deus, pessoas não querem saber. Ok. Não é? As pessoas esquecem-se de Deus. Deus vai se esquecer delas. Conseguimos entender isso? Eles caem no próprio laço. Quão horrível é. O inferno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, os ímpios não terão nenhuma esperança ali. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não haverá alívio. Os seus rogos não serão ouvidos. Viverão mergulhados nas trevas, banidos para sempre da presença de Deus no lago de fogo. Está lá em Apocalipse, versículo 18. A esperança segura dos aflitos. Na mesma medida que os perversos serão condenados, o necessitado e o aflito será lembrado por Deus. A sua esperança não se frustrará eternamente. A sua salvação é certa e segura. Parkiser diz: o necessitado e os pobres não são justificados por causa da sua pobreza, mas por causa da sua piedade e fidelidade. Não é porque se é pobre ou necessitado que se é salvo. Mas Deus tem uma inclinação para esses que são necessitados. Porque muitas vezes, quando nós passamos aqui por necessidades, nós nos aproximamos de Deus. Nós pedimos auxílio ao Senhor. Vocês entendem? E não há um coração contrito que o Senhor não. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Versículos 19 e 20, o triunfo retumbante do rei conquistador. O salmo termina com um clamor de Davi para Deus se levantar e agir, a fim de que o mortal não prevaleça, mas para que as nações sejam julgadas em sua presença. Davi roga a Deus para infundir aos ímpios medo, a fim de que as nações saibam que os homens não passam dos simples mortais. O alcance da oração do salmista testifica a sua fé quanto ao triunfo da retidão. A impiedade humana, meus queridos irmãos, não vai prevalecer. As nossas orações são as nossas armas de guerra. Quando a batalha está muito dura para nós, meus queridos, podemos apelar ao nosso grande aliado, o juiz reto e justo. Por assim dizer, ele põe-se em emboscada até que nós deiamos o sinal a ele e lhe digamos: levanta-te, Senhor, como diz o salmista. Ainda que muitas vezes a nossa causa pareça estar perdida. Isso não é verdade. Ela será ganha pelo Todo-Poderoso. Lembras-te do nosso Salvador? Parecia ou não parecia? Que aquele homem naquela cruz: salva-te a ti mesmo. Então, salvavas os outros, curavas os outros, ressuscitavas os outros, agora não consegues fazer? Acabou. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus deu o último suspiro, não foi uma derrota. Foi o maior triunfo da história. Ainda que a causa pareça estar perdida. Meus amados irmãos, o cristianismo, a nós não nos foi prometido um pódio onde toda a gente nos aplaude. A nós foi-nos dito que tínhamos uma cruz. Amém? Amém, meus amados?
Não procures aplausos. Procura viver uma vida de renúncia. Não uma renúncia que te deixe amargurado, que te deixe, agora não posso isto, não. Mas uma renúncia porque tu conheces ao Senhor. E tu percebes, sim, Senhor, eu sei. Eu sei que tu és o melhor. Eu sei que a vida que tu conquistaste para mim naquela cruz é o melhor. Eu sei que a minha carne nunca se vai converter. Eu sei que a minha carne é inimiga tua. Mas, Senhor, eu não quero mais viver segundo a minha carne. Eu quero viver pelo teu Espírito. Eu não quero alimentar e afagar a minha carne, porque quem afaga a carne e quem é inclinado para a carne gera morte. Mas aquele que é inclinado para as coisas do Espírito, esse alcança vida e paz. Uma vida que vale a pena viver. Não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que é uma vida que vale a pena viver. E paz. Sabes, isso que tanta gente procura e não encontra. Esse é o maior presente. Nós não temos só o Deus da paz. Nós temos a paz de Deus, que nos faz estar em paz com Ele, sendo justificados pela fé. Temos paz com Deus. E não nos gloriamos só nisso, mas gloriamos também o quê? Nas tribulações, nas lutas, faz parte. Quem quiser viver uma vida piedosa, esses vão sofrer perseguições. Esses vão passar por tribulações. Mas sabes, é sofrer com sentido, é sofrer com propósito, é sofrer pelos eleitos, como nós estudávamos no domingo. Paulo diz, por causa dos eleitos eu sofro. Eu estou aqui, estou preso por causa dos eleitos. Porque eu sei que há gente por aí que Deus já elegeu antes dos tempos eternos. E eles precisam de ouvir o Evangelho. Então é por esses que nós sofremos. Nós não sofremos por toda a gente. Mas nós sofremos pelos eleitos. E como nós não sabemos quem são os eleitos, nós obedecemos ao mandato de Cristo. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os. Não é satisfazendo a curiosidade deles, é ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis, olha só a companhia, e eis que estarei convosco até à consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Lembra-te, Ele é o único que é digno de louvor. Ele é melhor do que as suas bênçãos. Amém? Precisas conhecê-lo cada vez melhor para que a tua vida de fé também seja uma fé sadia, não uma fé mística, não uma fé do desconhecido, mas uma fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Amém? Qual é a tua base? Palavra. O que é que foi? Está escrito. Sim, está escrito. Amém? Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Obrigado pela vossa paciência. Também foi só 1h30. Beijinho.